Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad está todo sorridente, todo serelepe, com as informações da inflação de março, né? Que veio num patamar bem mais baixo do que do mês anterior, 0,16% aqui. Não vou negar, é um número, assim, bastante ok, né? Não é nada de impressionante, mas não é tão ruim quanto poderia ser. O pessoal estava esperando algo pior do que isso. Tem explicação para ser baixo assim também, né? Vou falar sobre isso no decorrer do vídeo, né? Mas ele diz o seguinte, que a inflação está controlada, há controvérsias, né? É o primeiro mês com o valor baixo, fevereiro foi uma catástrofe total, então falta apresentar mais resultados nesse sentido. Abril está aí no decorrer ainda, então não são notícias excelentes, longe disso, né? Só que ele diz que o trabalho de controle fiscal ainda não terminou, né? O que isso significa? A gente vai conferir aqui e tentar imaginar o cenário real. O que o Haddad fala a gente meio que desconsidera, mas vamos olhar isso aqui do ponto de vista real dessa história, conversar sobre esse índice de inflação aqui, o acumulado em 12 meses também, e por que isso aqui esconde um cenário não exatamente muito positivo, né? Vamos conversar sobre esses temas, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, falando primeiro dessa inflação aqui, né? O índice ficou muito abaixo de fevereiro, conforme eu falei, fevereiro castigou, realmente foi uma coisa assim assustadora, né? Parece que meu chroma aqui tá dando um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu ajusto ele para... Pronto, agora tá 100%, né? Quando tá na tela preta não dá para ver, né? Agora apareceu aqui. Pois bem, é tudo no improviso aqui mesmo, meu amigo. Mas então, fevereiro tá aqui, né? Então, é realmente um valor substancialmente alto que se somava já a dezembro e janeiro, que estavam num patamar bastante incômodo. E eu comentei na época que se qualquer um desses 3 percentuais aqui, 0,6, 0,4 ou 0,8, fosse mantido todos os meses do ano, o governo não conseguiria atingir a meta. Não o centro da meta, né? O teto da meta da inflação, que sempre é o que tem que ser considerado. Tem um centro ali, que para esse ano é 3%, né? Tem uma margem de tolerância de 1,5% aí. O teto, então, é 4,5%. O governo sempre trabalha naquilo ali, 4,5%. E a inflação acumulada, o IPCA acumulado, estou usando a definição estatal de inflação aqui. Você sabe bem, inflação não é isso. Inflação é o aumento da base monetária. Então, esse problema aqui, aliás, esse cenário aqui está disfarçando o problema real que a base monetária brasileira está aumentando pra caramba por conta da dívida, né? Mas, aqui eu falei que se qualquer um desses cenários aqui se mantivesse, ficaria acima de 4,5% no acumulado de 12 meses, né? E agora, pela primeira vez, então, desde quando, né? Desde qual mês que foi? Já tem bastante tempo aí, esse valor da inflação ficou abaixo dos 4%, acho que é aqui, né, desde julho do ano passado, que esse acumulado de 12 meses não ficava abaixo de 4%, agora está em 3,93% de fato, né, considerando daqui até aqui, então, esse intervalo de 12 meses, né. Agora, isso é uma boa notícia? De certa forma essa questão de percentuais é muito complicada. Eu sempre falo aqui no canal, dá trabalho para entender isso, né? Principalmente para as pessoas compreenderem. Aliás, até a Secretaria de Comunicação da Presidência da República não sabe disso, né? Falaram no ano passado que o preço dos alimentos despencou, porque na verdade a inflação tinha sido muito menor do que em 2023. Não, se teve inflação, o preço aumentou, o preço não diminuiu, né? Só aumentou num ritmo menor, mas aumentou ainda assim. Aqui é a mesma coisa, os preços estão subindo, tá tudo aumentando de preço, só que num ritmo menor. Então, não é uma notícia sensacional, maravilhosa e tudo mais, mas é uma boa notícia. Notícia boa seria aquela ali de junho, com uma deflação, né? Uma queda nos preços. Então tá subindo, só que num ritmo menor do que o dos meses anteriores. Isso é um ótimo cenário? Veja, é sempre normal você ter um crescimento da inflação aqui menor quando você tem um resultado muito ruim, porque, lembre-se, isso aqui é um percentual em cima do percentual anterior, né? Então, imagina só, subir 0,8% em março. Meu amigo, se esse patamar se repetisse aqui, tchau, acabou o Brasil, né? Ladeira abaixo, porque você está considerando uma inflação, um aumento de preços de forma geral, o índice IPCA, em cima de um aumento de preços alto. Então, isso sempre tende a ter um impacto grande, um impacto muito maior do que o número aparenta. Então,
É normal que quando você tem um valor muito alto assim, você tem uma correção para baixo depois, e tem o fator da sazonalidade, preços que subiram muito aí, acabam caindo e tudo mais. Ah, mas não é um bom cenário aqui, esse acumulado em 12 meses? Com certeza, inflação abaixo de 4% no intervalo de um ano no Brasil é uma raridade, meu amigo. Isso aqui é uma coisa sensacional. O problema é o seguinte: essa inflação aqui é uma janela, né, de 12 meses, e ela estava mais alta antes porque ela estava considerando meses com uma inflação mais alta, né, com um índice mais alto lá atrás. Então, à medida que essa janela vai se deslocando para cá no tempo, esses meses mais anteriores aqui vão saindo da conta. Talvez esse próximo acumulado, de fato, fique num patamar ainda menor, porque esse mês de abril de 2023, que teve uma inflação de 0,6%, vai sair da conta. O problema é quando essa janela ultrapassar o mês aqui de junho, os meses de junho e julho, que foram meses com uma inflação muito baixa e que foram sucedidos por meses com inflação alta. Isso aqui vai haver uma correção desse acumulado de 12 meses para cima, porque hoje o mês de junho aqui, por exemplo, está diminuindo o índice. Quando ele sair, só vai ter resultados positivos para frente. Então, o valor acumulado tende a ser maior, a não ser que nós tenhamos algum grau de deflação no decorrer desse ano de 2024. Do contrário, isso vai ficar acima de 4% e eu arrisco dizer perto de 5%, né? Vai ficar acima de 4%, perdão, perto de 5%. Não é uma notícia terrível de maneira geral, né? Mas ainda é um cenário que levanta preocupações, né? Tem aqui o valor, comparando o centro e o teto da meta, você pode ver que no agregado anterior isso estava na trave, bateu na trave realmente do teto da meta, mas agora caiu um pouquinho aqui, um dos menores patamares nessa janela aqui de 12 meses, né? Mas veja, portanto, que o Haddad parece ter uma convicção de que essa notícia não é exatamente positiva, não é exatamente boa. Ele comemorou isso aí, né? Disse que os dados da inflação vieram bem abaixo do previsto e que a inflação está controlada no Brasil. Volto a dizer, não concordo com isso aqui. Pelos números oficiais aqui, você pode ver que esses 3 meses foram bastante perigosos do ponto de vista da inflação. Um mês apenas aqui corrigindo esse índice para baixo não é suficiente, né? Tá longe de recuperar o que foi aumentado em dezembro, janeiro, especialmente fevereiro, né? Então, não, a inflação não está controlada. O Campos Neto está muito reticente quanto a isso, inclusive, né? O Fernando Haddad está com um excesso aqui de otimismo, né? Então, ele diz, a inflação está cada vez menor no Brasil. Há controvérsias novamente, né? Volto a dizer, esse índice, embora ele seja menor, ele representa um aumento de preços, então tudo está mais caro hoje do que estava no final de fevereiro, então a inflação está aumentando continuamente. Aqui no mês de junho de 2023, não, preços caíram. Agora os preços estão subindo, num ritmo menor, ok, mês de março teve um ritmo menor, mas os preços continuam subindo, isso aqui não procede o que o Fernando Haddad está falando aqui, né? Então, ele falou que isso não compromete o poder de compra do salário. Outra questão bastante questionável, não é bem assim, né? Mas ele volta a falar da situação fiscal, colocando a culpa nos governos anteriores. Eu já falei disso, não vou me aprofundar nesse tema, mas ele chama a atenção para controle das contas públicas, que precisa ser algo revisto, né? O grande objetivo aqui do governo, ao apresentar dados favoráveis de inflação, e aqui é sempre importante lembrar, né? São números oficiais, ok, números do IBGE, mas tem o Márcio Portman ali, a gente sempre fica reticente quanto a esses números. Eu tendo a dar credibilidade para ele porque ele apresentou um número ruim para o governo em fevereiro, né? Então, se ele apresentou um número ruim, talvez ele não esteja maquiando tanto os dados assim. Isso aqui, conforme eu falei, tem explicação, percentual sobre percentual, enfim, né? O mais interessante para o governo aqui é manipular a apresentação desses dados aqui para dizer que isso é uma redução de preços ou algo próximo disso, né? Não tá aparecendo aqui não. Isso é uma redução de preços ou algo próximo disso, quando não é. Os preços aumentaram, só que num ritmo menor, né? Mas o grande ponto é que o governo Lula quer impor, ainda que à força, ainda que com dados maquiados, uma redução na taxa de juros, na taxa Selic, que, de acordo com projeções do mercado, não vai cair tanto quanto o governo queria, vai terminar em 9% em 2024, né? Projeções do mercado
Eu nem acho que vai chegar nesse patamar. O Campos Neto, conforme eu falei, está muito reticente por conta da situação lá fora, nos Estados Unidos, que é preocupante para o Brasil também, né? Mas 9% para o Lula é muita coisa. Ele quer menos do que isso, quer forçar a barra para esse patamar aí, porque isso movimenta a economia de forma geral, o voo da galinha e tudo mais, só que tem outro problema também envolvido aí, que é o custo da dívida, né? Essa taxa de juros influencia o custo da dívida no Brasil, da dívida pública, que está extremamente alta e está castigando os dados aqui da dívida de forma geral, os dados fiscais, né? E aí, é claro que o governo vai querer alinhar essas duas coisas aí, tanto é como se diz, a fome e a vontade de comer, né? Tanto do ponto de vista dos investimentos aí, de empréstimos, de crédito, aquela coisa toda que fica mais abundante quando a taxa básica de juros cai, quanto da questão da dívida pública não crescer de forma tão descontrolada como ela estava crescendo aí. E o ponto do controle fiscal aqui que o Fernando Haddad coloca é isso, né? Quando ele cita essa questão, não é tanto pelo compromisso, que obviamente não existe, do governo Lula de segurar as pontas dos gastos, do equilíbrio fiscal, receitas e despesas, mas é justamente uma questão de pressionar a taxa de juros para baixo, o Banco Central agindo nesse sentido, para a economia crescer mais, e aí tem mais receitas com impostos, né? Vai crescer mais num curto prazo, a gente sabe que isso causa um problema de longo prazo, né? Mas além disso, então, desse crescimento da economia, também um gasto com o serviço da dívida, os juros da dívida, mais controlado. Mas, volto a dizer, não são números ruins, longe disso, são números até ok, mas que existe uma preocupação de longo prazo nessa história. É apenas um mês de queda contra 3 meses com um aumento considerável de preços. O cenário está longe de ser bom, a inflação está longe de ser controlada, né? Mas o que você achou dessa história? Deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.